Vamos lá, pessoal. Continuando nossos estudos da LDB atualizada aí para 2025. Paramos aqui no título 4 da Organização da Educação Nacional. Vamos lá. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. O artigo 9º fala que a União incumbir-se-á de, inciso 1, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Inciso 3, prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Inciso 4. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Inciso 4A. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Inciso 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. 7A. Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Inciso 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os Estados,
incumbir-se-ão de: inciso 1, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Inciso 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 dessa lei. Inciso 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Inciso 8. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Inciso 9. Articular-se com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7 deste caput e no inciso 6 do caput do artigo 11 desta lei seja cumprido da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de: 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. 7. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. E parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 4.
Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 5. Promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, conhecida habitualmente como bullying, no âmbito das escolas. 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. 11. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. 12. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Artigo 14. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Parágrafo 1º. O Conselho Escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias. 1. Professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. 2. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. 3. Estudantes. 4. Pais ou responsáveis. 5. Membro da comunidade local. Parágrafo 2º. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo, que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Inciso 1. Democratização da gestão. Inciso 2. Democratização do acesso e permanência. Inciso 3. Qualidade social da educação. Parágrafo 3º. O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de: inciso 1. 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Inciso 2. 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares. Artigo 14-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão, como princípios de gestão de suas redes de ensino, a transparência e o acesso à informação, devendo disponibilizar ao público, em meio eletrônico, informações acessíveis referentes a
1. Número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino. Lista de espera, quando houver, por ordem de colocação. E, no caso de instituições federais, especificação da reserva de vagas nos termos da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Inciso 2. Bolsas e auxílios para estudo e pesquisa concedidos a estudantes, a professores e a pesquisadores. Inciso 3. Atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica finalizados e em andamento, no caso de instituições de educação superior. 4. Estatísticas relativas a fluxo e a rendimento escolares. 5. Execução física e financeira de programas, de projetos e de atividades direcionadas à educação básica e superior financiados com recursos públicos, renúncia fiscal ou subsídios tributários, financeiros ou creditícios discriminados de acordo com a denominação a eles atribuída nos diplomas legais que os instituíram. 6. Currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção da instituição de ensino e dos membros dos conselhos de educação, observadas as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a lei aí geral de proteção de dados pessoais. 7. Pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende: 1. As instituições de ensino mantidas pela União. 2. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. 3. Os órgãos federais de educação. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: 1. As instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. 2. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. 3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. 4. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 1. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. E 3. Os órgãos municipais de educação. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias: administrativas. Inciso 1. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. 2. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 3. Comunitárias na forma da lei. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. Parágrafo 2º. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Pessoal, essa parte da LDB trata da organização da educação no Brasil.
e define as responsabilidades da União e também dos estados e Distrito Federal e os municípios no sistema educacional. Eis uma síntese simplificada dos principais pontos que a gente pôde observar aí ao fazer a leitura dos artigos, parágrafos e incisos dessa parte aqui da lei. 1. Colaboração entre os entes federativos. União, estados, Distrito Federal e municípios devem trabalhar juntos para organizar os sistemas de ensino. 2. Responsabilidades da União. A União coordena a Política Nacional de Educação, define diretrizes, coleta informações, avalia o ensino, regulamenta cursos e instituições de ensino superior, entre outras tarefas. 3. Responsabilidades dos estados e do Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal tem característica de estado e também de município. Eles organizam seus sistemas de ensino, autorizam cursos de ensino superior, elaboram políticas educacionais e garantem o ensino fundamental e também o médio. 4. Responsabilidade dos municípios. Organizam e mantêm suas instituições de ensino, oferecem a educação infantil e o ensino fundamental prioritariamente e podem se integrar ao sistema estadual de ensino. 5. Papel das escolas. As escolas devem elaborar seus planos pedagógicos, ou PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, administrar recursos, garantir a frequência dos alunos, criar estratégias para alunos com dificuldades, envolver a comunidade e informar sobre o desempenho dos alunos. 6. Função dos professores. Os professores participam na elaboração do projeto pedagógico, ministram aulas, adotam estratégias para alunos com dificuldades e colaboram com a escola e a comunidade. 7. Gestão democrática. A gestão das escolas deve ser democrática, envolvendo profissionais da educação, comunidade escolar e também local. 8. Classificação das instituições de ensino. As instituições de ensino podem ser públicas, privadas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, de acordo com suas características. 9. Consolidando a democracia. A lei prevê a criação de conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares para promover a participação da comunidade na gestão das escolas. O título 4, pessoal, então, resumindo, ele estabelece diretrizes fundamentais para a organização e funcionamento do sistema educacional brasileiro, garantindo a colaboração entre os entes federativos e a participação da comunidade na gestão escolar, com foco na melhoria da qualidade da educação. Pessoal, para encerrar essa parte aqui do estudo da lei, eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiramente, falar sobre essa quantidade percentual de faltas, né, que a partir daí já tem que se acionar o Conselho Tutelar, porque é muito cobrado isso em concurso, tá? Então, assim, vocês podem ver que está aqui no inciso 8 do artigo 12. Ó, presta bem atenção nisso. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Eu já vi questão colocar, trocar esse acima aqui pela palavra igual. Eu já vi isso ser feito. Então leva a pessoa ao erro imediatamente. Porque a pessoa já associa, não, é 30%, é 30%. Não é bem 30%. A lei diz acima de 30%. Então tem que ficar bem atento a coisinhas bobas aí que podem fazer vocês errarem alguma questão. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação a esse trecho aqui, ó, que tem na parte que incumbe aos estados de obrigação e tem também na parte que incumbe como obrigação aos municípios, né? Que é o inciso 7 aqui, ó, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e também na parte lá que versa sobre as obrigações do município vai estar assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Mas independente
de ser estadual ou municipal, agora vai ser possível o professor utilizar o transporte escolar junto com os estudantes. Eu gostaria de destacar isso, né? Em trechos autorizados e quando houver assentos vagos nos veículos, considerando aí ônibus, considerando vans, carros, enfim. Então aqui, ó, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, podemos levar isso também para o município, né, porque tem a parte da lei que é exatamente igual a essa falando do município, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Isso aqui é novo, veio do ano passado, agora 2024. Tá? Então é possível agora o professor utilizar o transporte escolar em trechos autorizados, juntamente com os alunos, desde que haja assentos vagos. Nos ônibus, a gente pode considerar assento vago, caso o ônibus apresente meios para que o professor vá também em pé. Né? No transporte, eu não sei na legislação de trânsito se, por exemplo, em rodovia é permitido ir em pé segurando no ônibus, mas pode ser que dentro do município, quando o transporte ocorra dentro do próprio município, sem pegar a rodovia, por exemplo, eu acho que pode, não sei. A parte de lei de trânsito eu preciso dar uma olhada para ver como que vai encaixar. Mas aquilo que é importante no nosso estudo sobre a lei, né, agora foi acrescentada essa parte. Então, em trechos autorizados, quando houver assentos vagos em qualquer tipo de transporte ali destinado aos alunos, os professores também podem utilizar, podem fazer uso desse transporte, tá? Beleza, pessoal?